Onde estão os mortos? Livro escrito por Rex Humber. Leitura de Ederson Santos. Parte 1. O que acontece com os mortos? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, verso 15. Capítulo 1. Vamos parar de chorar. Não chore mais. Oculto aos nossos olhos, nas distantes terras da Turquia, está o mais velho sepulcro de que se tem ciência. Ali, um homem primitivo enterrou um ente querido, dando-lhe o último adeus. As pegadas fósseis permitiram aos arqueologistas descobrir que esses homens primitivos enterravam os mortos em leitos de flores, indicando talvez que encarassem a morte como coisa a ser celebrada, como transição entre este mundo e o próximo. Em outros cemitérios antigos, descobertos pelo mundo inteiro, também existem provas de que nossos primeiros ancestrais acreditavam na sobrevivência depois da morte corporal. Nestes últimos anos, vêm sendo feitos estudos profundos sobre os hábitos tanto antigos como modernos. Observa uma autoridade no assunto. As raízes dos nossos hábitos atuais se estendem em linha direta até as crenças judeu-cristãs em relação à natureza de Deus, do homem e do além-túmulo. Esses hábitos e crenças, por sua vez, foram influenciados até certo ponto por outros ainda mais antigos. Não faltam provas e testemunhos de que os homens em geral acreditam numa vida de além-túmulo. De fato, não existe agrupamento humano, seja primitivo ou civilizado, que não tenha algum tipo de cerimônia fúnebre. Mas que tipo de vida existe além do túmulo? Essa pergunta continua fugindo aos conhecimentos dos cientistas e do místico, se bem que não se tenha poupado energia nem despesa para tentar descobrir uma resposta. A ciência moderna está agora usando os seus vastos recursos para descobrir o significado e qualidade da vida de além-túmulo. Livros recentes como Vida Após a Vida são dedicados a este assunto e a esclarecer o homem sobre o que esperar do outro lado. Hoje, mais do que nunca, parece existir um desejo desesperado de esclarecer essa questão. Entretanto, só o que precisamos fazer é dar uma olhada no livro de Deus, para ficar sabendo tudo o que precisamos saber sobre a morte, sobre a maneira de morrer e sobre o que é a vida do outro lado. O crente leva uma tremenda vantagem sobre o descrente, principalmente no que se refere à eternidade. Jesus não deixa nada para nossa imaginação, ou mesmo para os nossos desejos. Pelo contrário, ele nos diz simplesmente que sobreviveremos à sepultura e que, onde eu estou, vós também estarão. Por isso é que aqueles que vêm a conhecer Jesus Cristo são também os que o amam demais para ter medo. Na parede do observatório de Allegheny, nos Estados Unidos, estão gravadas estas palavras: amamos demais as estrelas para termos medo da noite. O dito tirado de um poema de Sally Williams, intitulado O Velho Astrônomo, reflete maravilhosamente a atitude do crente em relação à morte. Quem conhece Cristo já aprendeu a amá-lo demais para ter medo. Sem dúvida alguma, uma das grandes vantagens de crer em Cristo está em se ficar livre do medo da morte. E quanto mais crescemos em Cristo, tanto mais encaramos a morte como um portão que se abre para uma forma de vida muito mais elevada e muito mais feliz, e não como o ponto final da existência humana. Muitos anos atrás, o poeta negro James Weldon Johnson captou o ponto de vista do crente na hora final em seu dramático poema Desce, Morte. Em sua obra-prima,
esse pastor prega um sermão fúnebre para uma das mulheres que haviam frequentado sua igreja. Diz ele: Não chorem, não chorem. Ela não morreu. Está descansando ao lado de Jesus. Marido desconsolado, pare de chorar. Filho desconsolado, pare de chorar. Filha de coração partido, pare de chorar. Ela apenas voltou para casa. Anteontem de manhã, Deus olhou-a de cima, lá daquele céu tão alto e tão grande. Olhou para baixo, para todos os seus filhos, e deu com os olhos na nossa irmã Carolina, que estava se torcendo de dor em sua cama. E o grande coração divino foi tomado de piedade, de eterna piedade. E Deus se endireitou no trono e ordenou ao anjo alto e forte que estava à sua mão direita: Chame a morte. E o anjo alto e forte gritou em alta voz, que ressoou como um trovão: Chamem a morte! Chamem a morte! E o eco soou pelas ruas do céu até chegar àquele sombrio lugar, onde a morte vive com seus cavalos brancos e pálidos. E a morte ouviu o chamado, e pulou no mais rápido dos seus cavalos, pálido como um lençol ao luar. E ela galopou pela rua dourada, com as patas do cavalo tirando faíscas do ouro, mas sem fazer o menor som. E assim foi a morte, até o grande trono branco, para aguardar o comando divino. E Deus disse: Vai, morte, vai, morte, vai, vai à savana de Órgia, lá, aquela cidadezinha, para procurar nossa irmã Carolina. Ela já sofreu com o trabalho e o calor do dia, já labutou muito nos seus vinhedos, e está hoje cansada, esfalfada. Vai lá embaixo, morte, para trazê-la a mim. A morte não disse nada, apenas afrouxou as rédeas de seu cavalo branco, muito pálido, e fincou as esporas em seus flancos sem sangue, e galopou, galopou, através dos portões de pérola do céu, passando os sóis e 2 estrelas, e foi galopando. E a espuma do cavalo era como um cometa no céu. E a morte foi galopando, deixando para trás o próprio raio, e veio cá para baixo. Enquanto estávamos dando assistência a ela junto à cama, ela virou os olhos para o outro lado, e viu o que nós não podemos ver. Ela viu a morte. Ela viu a morte descendo como uma estrela cadente. Mas a morte não meteu medo em nossa irmã Carolina. Ela olhou para a morte e a recebeu como amiga. Bem-vinda! E sussurrou para nós: Eu estou indo para casa. E sorriu e fechou os olhos. E a morte a pegou no colo como uma criança. Pegou-a nos braços gelados, mas ela não sentiu frio nenhum. E a morte recomeçou a galopar além da estrela da tarde, além da estrela da madrugada, até a luz ofuscante da glória, até o grande trono branco. E assim foi que a irmã Carolina foi parar no colo de Jesus. E Jesus, com a própria mão, enxugou suas lágrimas, afagou-lhe as rugas do rosto, e os anjos cantaram baixinho, enquanto Jesus a embalava nos braços, e dizia: Descanse, meu bem, descansa, meu bem. Não chorem, não chorem, que ela não morreu. Ela está descansando no colo de Jesus. A morte para o crente não é um horror, é uma amiga. Já no fim de sua vida tão profícua, o apóstolo Paulo escreveu: Quanto a mim, a hora de ser sacrificado já chegou, e já é tempo de deixar esta vida. Lutei o melhor que pude, terminei a minha carreira, conservei a minha fé, e agora o prêmio da vitória está me esperando, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim,
mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Note-se que, apesar da maneira como Paulo morreu, não existe medo em suas palavras. Cristo já tinha resolvido o problema da sobrevivência para ele. Paulo já tinha dito anteriormente: a vida para mim é Cristo e a morte é lucro. Mas se eu continuar vivendo, ainda poderei fazer algum trabalho útil. Deixar esta vida e estar com Cristo é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24. Paulo não estava se referindo a um último desejo. Apenas reconheceu que a questão de sobreviver ou não, depois da morte, já tinha sido resolvida por Cristo. Poetas, filósofos e pregadores sempre se preocuparam com o problema da morte. Na verdade, um dos mais famosos poetas da língua inglesa, William Cullen Bryant, descobriu aos 18 anos que estava morrendo de uma doença incurável. Acontece que ele acabou se salvando, mas na hora da crise ele escreveu: vivamos, portanto, de modo que ao sermos chamados para entrar na infinita caravana que caminha, para aquelas paragens desconhecidas, onde cada um de nós tomará sua própria câmara nos corredores silenciosos da morte, não o façamos como míseros escravos na calada da noite, chicoteados até a prisão, mas amparados e encorajados por uma fé inalterável. Aproximemo-nos da sepultura, como quem se embrulha nos cortinados da carruagem, para se deitar, dormir e sonhar sonhos bonitos. E quanto à nossa própria morte? Ainda sentimos um aperto no coração quando pensamos nessa hora final? Afastamos de nós esses pensamentos que não queremos ter? Quase todo mundo faz isso. Parece haver uma conspiração de silêncio com relação à morte. Essa verdade levou o antropólogo britânico Geoffrey Gorer a criar a expressão pornografia da morte. Segundo outro grande pensador, no século IX, o assunto mais evitado de todos era sexo. Neste século, é morte. Tanto na prática como na teoria, vivemos tentando impedir que os vivos vejam a morte. Em nossos devaneios, afagamos a ideia que a ciência, que já acrescentou alguns anos ao nosso tempo de vida, muito em breve há de derrotar a morte por completo. O crente não precisa alimentar um ponto de vista tão pouco realístico, nem precisa ter medo. De fato, se temos medo, nosso problema é apenas de ignorância. Diz a Bíblia: meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Essa é que é a razão desse livro. O que queremos é partilhar entre nós a palavra de Deus, para que a morte deixe de ser um terror. À medida que aprendemos a ter mais amor a Cristo, nossos medos se desvanecerão, como sombras em presença do sol. Segundo a Bíblia, o amor não comporta medo. O amor afasta o medo, porque medo é tormento. Quem tem medo não tem perfeição bastante no amor. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Infelizmente, certas pessoas só sabem enfrentar o medo por meio de cerimônias. Mas as cerimônias não passam de ilusão. Para verdadeiro conforto, o Cristo vivo deve residir dentro de nós, para desfazer dúvidas e nos dar segurança.